meus irmãos, voltando aqui, né? Que ficou muito grande o vídeo, então tem que ser em 2 etapas. Então, o que nós estávamos falando? Que nesse momento da celebração é muito importante, do início da celebração, que é o pão da palavra, né? Onde nós nos alimentamos da palavra de Deus, né? Depois nós passamos para a liturgia eucarística. Primeiro a liturgia da palavra, depois a liturgia eucarística. Então, a gente precisa adentrar nesse contexto que a palavra é um alimento sólido para a nossa fé. Nossa fé. Então, você não pode ficar fora disso. Então, para que a gente possa compreender a palavra, aqui estão um contexto, né, dos nossos momentos, nossos encontros, que nós queremos saber quem são os personagens, né? Quem são os personagens? O primeiro ali, o personagem principal, né? Vamos colocar aqui. O personagem principal é Jesus Cristo, certo? Jesus Cristo, ele é o protagonista central, né, do relato e a figura central da história, né? Aquele que está sendo crucificado. Então, do lado de Jesus temos quem? Nós temos 2 criminosos, que a palavra, a Bíblia não cita o nome deles. São 2 criminosos. A passagem menciona que Jesus Cristo foi crucificado entre 2 criminosos e também foram crucificados no dia. Nós não sabemos quem são eles. Porém, pela tradição da igreja, e é isso que é importante, a tradição da Igreja Católica veio primeiro que a Bíblia. Então, não existia a Bíblia na época. Então, a palavra de Deus foi montada, essa biblioteca de livros aqui foi montada depois. Então, muito tempo depois, né? Traduzida para o latim, depois futuramente traduzida para outras línguas, né? Então, foi a Igreja Católica que escolheu os livros, né? Que foi montado no Novo Testamento, o Antigo Testamento, escolheu e colocou dentro disso que nós chamamos de Bíblia Sagrada, né? Isso é a palavra de Deus. Então, na tradição, nós podemos dizer que, né, o Evangelho fala muito pouco aqui desses dois criminosos, porém, ele cita aqui, a tradição diz que eram 2 irmãos, e inclusive um deles foi canonizado, né? É um santo original, que nós podemos falar, né? Que sem dúvida alguma se trata de um santo original e único e privilegiado que mereceu a honra de ser canonizado, né? Canonizado em vida por Jesus, né? Por quê? Porque ele diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz assim para ele: hoje mesmo estarás no reino. Hoje mesmo. Ele prometeu o reino para Dimas. Então era Dimas e o seu irmão Simas. Então eram 2 irmãos. A tradição da igreja. E Dimas, o dia do bom ladrão, é comemorado no dia 25 de março. Tá? Então são coisas assim que não estão na palavra, mas estão na tradição da igreja, né? Quem mais eram os personagens? Vamos colocar aqui. Quem mais? Os soldados romanos, né? Desempenharam um papel importante no cenário da crucificação de Jesus. Eles o prenderam, o levaram para o local da crucificação e executaram a crucificação, né? Também aqui uma passagem no final aqui, né, que coloca no versículo 47, o centurião diz assim: deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era um justo. Quem assistiu o filme, né, da Paixão, quem assistiu o filme da Ressurreição, né, que tem aí na Netflix da vida, aí, na internet da vida, você vai ver que aquele centurião, ele está emocionado quando está vendo ali a crucificação, e depois da lança, né, que também a tradição da igreja diz que aquele soldado que perfurou ali o lado de Jesus, que recebeu aquela água, aquele sangue
seu rosto, ele também foi canonizado, né? A gente chama ele de São Longuinho, né? Tradição da igreja. Então tá, soldados romanos também eram os personagens. Quem mais são os personagens aí? A multidão que estava lá, na verdade. A multidão. Nesse texto aqui, ele não fala, nesse texto que nós lemos aqui, não fala da mãe de Jesus, de João, né, que estava lá também. Não fala, mas em outros textos vão falar que diante da cruz estava, né, Maria, né, Maria Madalena, né, seus parentes e João, né, o discípulo que ele amava, principalmente lá no Evangelho de João, né, que só João fala que era o discípulo que amava. Então a multidão também estava presente no local. A mesma multidão que aclamou Jesus quando ele entrou pela porta das ovelhas, né? Jesus, quando ele entra em Jerusalém, olha interessante. Ele entra em Jerusalém. Em Jerusalém, se não me engano, tem 12 portas. E uma das portas são chamadas de Porta das Ovelhas. E essa Porta das Ovelhas é quando as ovelhas entram para o matadouro. E Jesus entra por onde? Ele entra pela Porta das Ovelhas. E a mesma multidão que aclamou Jesus Cristo, viva o Rei, né? Levantando ali as palmas, né? E gritando, hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O mesmo, são as mesmas pessoas que estavam na crucificação de Jesus, que cuspiram em Jesus, que pediram a soltura de Barrabás, né? Então é isso. Então há uma multidão de presentes no local da crucificação, inclusive líderes religiosos, né, do templo, né, os fariseus, soldados, as pessoas comuns que observavam todo o evento. Então, como que nós vamos ver esse cenário, esse contexto? Como é que é o cenário aí? Então, o cenário horrível, né, desse cenário da paixão de Cristo, né? Como que nós podemos descrever esse cenário? Para mim é um cenário assim um cenário horrível, né? Para mim a parte mais triste na Sexta-feira Santa, para mim é isso, né? De ver que Jesus foi crucificado e ver que Jesus foi levado e ele não deu assim não se colocou, não se impôs, né? Não quis fugir, né? Então o cenário da colina do Gólgota, que quer dizer assim, lugar de caveira, aonde ali era um fedor horrível, porque uma das formas de castigo dos romanos, e os romanos eram especialistas em castigos, né? Dos castigos dos romanos eram a crucificação, e a crucificação demorava dias, não era horas, era dias. Ali eles queriam que os... Deu uma pausa aqui no vídeo, mas voltando aqui no nosso cenário, né? O cenário do Gólgota, caveira, um cenário de guerra, um cenário horrível, um cenário onde as pessoas eram jogadas lá. As pessoas não tinham direito de ser sepultadas, tá? As pessoas não tinham direito de um lugar, então eles eram pegados e jogados ali atrás mesmo. Então era como se fossem animais ali, era um lugar horrível, um cheiro horrível, né? Então era terrível aquele cenário. Então aqui nós vemos nesse cenário, né, que é a colina do Gólgota, fora das muralhas de Jerusalém, né? O contexto é a crucificação de Jesus Cristo, né? Um evento central na narrativa do cristianismo. Então Jesus foi condenado à morte pelos líderes religiosos judeus e levado ao Gólgota pelos soldados romanos para ser crucificado. Essa passagem descreve os eventos que ocorrem enquanto Jesus estava na cruz, incluindo as palavras que ele pronunciou e as reações da multidão. Então esse é o cenário, esse é o contexto, né? A palavra da onde foi tirada a palavra de Lucas, capítulo 23, versículos de 33 a 44. Então esse reconstruindo o texto aqui, nós podemos dizer aqui, ó, vamos pegar aqui, vamos copiar aqui, né? Para que a gente fique mais a reconstrução do texto, né? Então aqui, ó, São Lucas escreve o momento da crucificação de Jesus, né? Foi levado para o Gólgota, uma colina, nos arredores de Jerusalém, e crucificado entre dois criminosos, enquanto estava
cruz, Jesus disse: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Né? A multidão observava e zombava dele, assim como os líderes religiosos judeus. Os soldados romanos lançavam sorte sobre suas roupas. Né? Então é a palavra que nós acabamos de ler. Então, Jesus reconheceu com Jesus reconheceu sua inocência e pediu a Jesus que se lembrasse do reino de Deus, que lembrasse ele do reino de Deus. Um dos bandidos lá, né? São Dimas. Né? Jesus prometeu ao homem que hoje estaria com ele no paraíso. Então, ali naquele momento ele foi canonizado. Então, à medida que escurecia as trevas sobre toda a terra, né, o véu do templo se rasgou. Fala-se ali da hora sexta. Qual o horário da hora sexta? Nós, mais ou menos meio-dia. Né? Meio-dia para tarde. E aí a hora nona, 3 horas da tarde, é onde Jesus faleceu, onde Jesus morreu. Né? E também fala que os soldados romanos, eles quebravam as pernas dos crucificados para que a morte, que apressasse um pouco a morte das pessoas. Então os judeus não queriam que os corpos ficassem lá, porque era tempo de Páscoa e não podia que aqueles corpos ficassem lá. Então eles pediram para que fossem mortos e fossem quebradas as pernas. Então quebraram a perna do bandido do lado direito, quebraram a perna do bandido do lado esquerdo. E Jesus não precisava quebrar as pernas porque já estava morto, né? E diz a palavra que não quebraram nenhum de seus ossos. Isso é a palavra, né? Desde lá do Antigo Testamento, que já veio isso é uma profecia, que não iam quebrar os seus ossos. Então essa passagem bíblica significa para os cristãos, pois descreve a crucificação e morte de Jesus, que de acordo com a crença cristã, foi um sacrifício pelo perdão de todos os pecados da humanidade. Então vamos destacar aqui uma palavra que tocou o nosso coração, que colocou assim acalento na nossa alma. Qual foi a palavra? Descreve aí, vai colocando aí faça aí um texto e coloque aí para que a gente possa discutir também sobre isso. Coloca o versículo e coloca a palavra. Eu vou colocar o meu aqui, não copie. Tô brincando. Aqui, no versículo 34, né? Qual que é o versículo 34? Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Porque não sabe o que faz. Sim. Tá ruim para me escrever aqui. Porque não sabem o que fazem. Versículo 34. Então, para mim aqui, essa passagem tocou muito forte no meu coração, porque é uma passagem onde Jesus, ele além de ser crucificado, além de ser zombado, cuspiram nele, falaram um monte de abobrinha para ele ainda, lá de cima, perdoa os nossos pecados. E perdoa todos aqueles que estavam fazendo mal para ele. Voltando aqui, então, para nós finalizarmos esse vídeo aqui rápido e rasteiro, que senão vai dar mais 15 minutos. Então, geralmente, né, aonde nós encontramos ou usamos a imagem de Cristo crucificado? Eu uso, né, aqui no terço, nós usamos na celebração, na missa, nós temos lá a cruz de Cristo, né, Cristo crucificado. E eu também tenho aqui, ó. Teve um dia um rapaz chegou aqui em casa e falou assim: você tem medo de vampiro? Eu falei: não, eu não tenho medo de vampiro. Eu tenho medo das armadilhas de Satanás. Então por isso eu sempre estou vendo aqui e olho para a cruz e lembro que eu preciso redimir os meus pecados. Buscar meus pecados. Buscar a minha conversão. Então a cruz, quando eu olho para a cruz, eu vejo que ele morreu por mim e me identifico que eu preciso mudar de vida. Então, aonde nós encontramos a imagem de Cristo crucificado? Antigamente nós encontrávamos um monte de lugar. Porque a cruz não é um símbolo de morte para os cristãos. São Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus, sabedoria de Deus. Então, meus irmãos, esse é o símbolo para nós. Não é um símbolo de morte, é um símbolo de vitória.
como entendemos que a cruz é um grande sinal de amor? Porque Jesus, ele